Dando continuidade ao tópico 3, contemplando a teoria de ligação de valência, teoria de orbital molecular e ligações covalentes. Exercício 1.2 pede que desenhe a estrutura de Lewis, determinando a hibridização do átomo central, a geometria e a polaridade das moléculas. Então, para a molécula de dióxido de enxofre, devemos iniciar o exercício estabelecendo quantos elétrons vão ser distribuídos para a estrutura de Lewis. Então, o enxofre, que é do grupo 16, ele possui 6 elétrons em sua camada de valência, e o oxigênio, também do grupo 16, com 6 elétrons na camada de valência. Multiplicando pelas duas unidades de oxigênio, teremos 12 elétrons de oxigênio, mais os 6 elétrons de enxofre, totalizando 18 elétrons a serem distribuídos. Para fazer essa distribuição, o átomo central é o átomo que está em menor unidade, portanto o enxofre. Ele é arranjado no meio entre os dois oxigênios, lembrando que esta não é a geometria ainda da molécula, e os 18 elétrons vão ser colocados, preenchidos conforme com pontos ao redor destes átomos. Lembrando que tem que ser colocado de uma forma que esses elétrons estejam um pouco distantes um do outro, devido às forças por repelirem, né, um ao outro. Então, foram colocados 6 elétrons em cada oxigênio e esse risco representa uma ligação de compartilhamento entre os oxigênios e o enxofre, que cada linha representa um compartilhamento de 2 elétrons. Então, considerando aqui, a quantidade de oxigênios de elétrons em oxigênio estaria correta, porque deve se formar o octeto para a maior estabilidade do átomo. Contudo, não foi formado o octeto para o átomo de enxofre, contendo esses 2 pares desemparelhados e 2 pares com cada oxigênio, formando 6 pares de elétrons ainda. Para que ocorra esse ajuste, esses 2 pares do oxigênio vão passar a ser compartilhados com o enxofre, formando uma segunda ligação, uma ligação do tipo π. Da mesma forma, os pares do oxigênio vão formar essa segunda ligação, essa dupla ligação com o enxofre. Desta forma, tanto os oxigênios ficam com o octeto completo, contudo, o enxofre ele vai ficar com 10 elétrons no total. Vemos que neste exemplo ao lado de número 2, fazendo essa distribuição dos elétrons de um único oxigênio, formando uma dupla, o enxofre ficaria com um total de 8 elétrons. Essa ligação representada com uma linha e uma seta, ela é chamada de dativa ou coordenada. É como se os elétrons entre o enxofre e o oxigênio ficassem intercalando entre um e outro. Contudo, ao realizar a fórmula da carga formal, para saber qual dessas duas estruturas é a mais estável, sendo que as estruturas mais estáveis, cada átomo analisado isoladamente deve ter carga formal zero ou o mais próximo possível de zero. Então, realizando para a primeira estrutura, que seria a ligação do enxofre por 2 ligações ligadas aos oxigênios, a carga formal calculada os elétrons da camada de valência menos os elétrons desemparelhados mais a metade dos elétrons que estão fazendo ligação com aquele átomo, temos que para cada oxigênio são 6 elétrons da camada de valência, são 4 elétrons, né? Olhando para essa parte de baixo que foi já arrumada, são 4 elétrons que estão desemparelhados e o oxigênio está fazendo com o enxofre uma ligação com 4 pares de elétrons. E isso dá uma carga efetiva de 0 para cada oxigênio. E calculando para o enxofre,
que possui também a camada de valência com 6 elétrons, ele está com 2 pares somente de elétrons desemparelhados e formando 8 ligações, 8 pares de elétrons em ligações com os oxigênios, também dará uma carga formal zero. Ou seja, essa primeira estrutura, considerando a ligação de oxigênio e enxofre com a dupla ligação, mesmo que vai aumentar, vai sair da regra do octeto para o enxofre, que é um caso real de exceção, ela será a fórmula mais correta. Então, desta forma, para considerar qual a hibridização dessa molécula, nós devemos considerar quantas nuvens eletrônicas possui ao redor da molécula. Então, o professor passou aqui o documento, demonstra que para cada par desemparelhado e para cada ligação dupla ou simples, é estabelecido que tem uma região eletrônica. Então, no caso aqui do exemplo, tem 2 regiões das ligações dupla e uma do par desemparelhado no enxofre. Então, são 3 ligações, 3 regiões, 3 nuvens eletrônicas. E isso significa que a hibridização é do tipo sp2, formada por 3 elétrons, 1 no orbital s e 2 no orbital p. E o tipo de geometria é o tipo de geometria trigonal plana, conforme a figura. E também a molécula, ela é uma molécula polar. Se fossem calculados os vetores aqui de momento dipolar, vê-se que os vetores para os oxigênios, que são os átomos mais eletronegativos, se anulariam. Contudo, o vetor para o enxofre, ele teria um momento angular diferente de zero, ou seja, é uma molécula polar. Alguns macetes ensinados pela internet dizem que se o número de nuvem eletrônica for igual ao número de ligantes na estrutura, ela é apolar. Se for diferente, no caso, quando tem pares desemparelhados, ela é polar, mas depende de cada tipo de estrutura. O exercício 2, a estrutura é realizada para o ácido sulfídrico. Novamente com o enxofre, contendo 6 elétrons na camada de valência, grupo 16, e o hidrogênio, que contém somente 1 elétron na camada de valência, contudo são 2 hidrogênios, somando-se 2 elétrons. O total a ser distribuído para essa estrutura são de 8 elétrons. Então, conforme o exemplo 1, é colocado o átomo central, o átomo que está sozinho, um enxofre, ao seu redor os hidrogênios, conectando com uma linha que significa o compartilhamento de 2 pares de elétrons. Neste caso, ainda sobram mais 4 elétrons que foram disponibilizados no enxofre como pontos. Desta forma, os hidrogênios se completaram, porque eles precisam somente de 2 elétrons para completar sua camada de valência, enquanto os enxofres também ficaram com os 2 pares desemparelhados, mais as 2 ligações entre os hidrogênios, formando um total de 8 elétrons. O cálculo da carga formal, como já foi demonstrado anteriormente, ele resulta na carga zero, ou seja, essa estrutura, essa definição é a mais adequada para seguir com o exercício. Então, nesta forma, existem 4 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central, que é o enxofre, e essas 4 nuvens, elas correspondem ao tipo de hibridização sp3. E no caso, para a hibridização, considerando o arranjo espacial em relação aos átomos desemparelhados, é um tipo de geometria angular, conforme visto na figura. E esta molécula também será uma molécula polar,
pois ela possui somente 2 ligantes, mais 4 nuvens eletrônicas. A estrutura do SF6, ela terá um total de 48 elétrons a serem distribuídos. Eles foram alinhados dessa maneira, como o átomo central de enxofre e os átomos de flúor ao seu redor. Foram distribuídos em pares os elétrons ao redor do flúor e, no caso do enxofre, completou além do seu número além do octeto, que são aqueles casos que foram mencionados de exceções. Esses tipos de estrutura são diferenciados realmente. A carga formal também foi calculada conforme foi demonstrado anteriormente, resultando em zero, o que indica que essa configuração e essas ligações estão adequadas. Portanto, devemos achar a geometria molecular dessa estrutura. Para a geometria molecular, considera-se as 5 linhas, que são no caso, as 6 linhas, que são no caso representativas de 6 ligações, e ela condiz com uma hibridização do tipo sp3d2. E esse tipo de hibridização confere uma estrutura octaédrica, como indicado na figura. Essa molécula possui o mesmo número de ligantes para o número de nuvens eletrônicas, portanto, ela é uma molécula apolar. Mas também, se fosse ver, como são ângulos opostos, o momento dipolar seria de toda forma zero. Agora, a estrutura do pentacloreto de fósforo. O fósforo ele é do grupo 15, então ele possui 5 elétrons na sua camada de valência, e o cloro ele possui 7 elétrons na sua camada de valência. Multiplicando pelas 5 unidades de cloro, vai ter 35 do cloro mais 5 do fósforo, totalizando 40 elétrons a serem distribuídos. Da mesma forma que os exercícios anteriores, o átomo sozinho é colocado no centro e os átomos do cloro foram disponibilizados ao seu redor. E os 40 elétrons foram distribuídos. Desta forma, não ficaram pares desemparelhados no fósforo. E ele também é uma regra que passa da regra do octeto. Foram calculadas as cargas formais e essa estrutura está adequada para o nível mais estável. Desta forma, cada linha representa uma nuvem eletrônica ao redor do átomo central e 5 nuvens eletrônicas é correspondente com a hibridização do tipo sp3d e que isto confere uma geometria de bipirâmide trigonal, conforme demonstrado na figura. E esse tipo de molécula também é apolar. E o exercício 1.3 pede que se justifique a diferença entre os ângulos de ligação das moléculas de água, amônia e metano. Apesar de terem a mesma quantidade de ligações, a teoria de repulsão dos pares eletrônicos de valência, ela diz que, como os elétrons eles se repelem, eles devem estar localizados da forma mais distante possível numa ligação. Então, podemos ver que o metano ele tem uma geometria tetraédrica, que condiz com a quantidade de ligações, que são as 4 ligações efetivas do carbono. Contudo, para a molécula de amônia, vemos que o ângulo já reduz a um ângulo de 107 graus entre os hidrogênios, e a molécula de água, o ângulo já reduz para 104,5 graus. Isso ocorre devido à repulsão mútua que ocorre entre os pares eletrônicos, os pares desemparelhados que estão sobrando ao redor do átomo central.
e isso causa esse fechamento do ângulo interno, como estava sendo visto na figura.